tudo bem? Estamos aqui para mais uma mensagem, que desde já Deus possa estar falando no teu coração através da ação do Espírito Santo. Mas antes de irmos para a mensagem, eu peço que você se inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer da Palavra de Deus e que também para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim esse vídeo se espalhe. O tema de hoje é: por que eu devo ir à igreja? E qual a importância de ir à igreja? Antes de começarmos, é bom a gente lembrar duas coisas. Primeiro, que a gente não é igreja sozinho. A Bíblia sempre vai se referir à igreja como um corpo, que tem vários membros e cujo cabeça é Jesus. Então, não é possível ser igreja em casa, lendo a Bíblia e orando sozinho. A gente precisa estar em comunhão com outros irmãos. E se Cristo é o cabeça da igreja e nós o corpo, é impossível amar o cabeça, que é Cristo, e não amar o corpo, que é a igreja. E em segundo lugar, igreja de Jesus não é o templo que é feito de tijolos. Nós podemos ser igreja nos reunindo em vários lugares. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser em qualquer local, pode ser em céu aberto, enfim, pode ser numa casa, pode ser no salão. Nós temos a igreja, como ela é hoje, por questão de comodidade. Ali os crentes se reúnem para ouvir da palavra. Mas há uma ordem específica da palavra de Deus que devemos nos reunir. E esta ordem ela está em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A carta de Hebreus ela foi escrita no contexto de perseguição. E mesmo no contexto de perseguição, a ordem do autor é que a gente não deixe de nos reunir. O versículo 24 nos diz que devemos nos animar uns aos outros, nos estimular ao amor e às boas obras. E isso só é possível quando a gente está em comunhão com outros irmãos. Atos 2, 43 e seguinte diz que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. É na igreja que nós somos orientados pela palavra de Deus. Não aquela palavra que a gente quer ouvir, mas aquela que a gente precisa ouvir, que é anunciada por uma pessoa que prega corretamente o Evangelho. Igreja de Cristo, aquela que vai ser salva, ela não está ligada às denominações. Ela é composta por toda aquela pessoa que crê em Jesus. Então, igreja é muito mais amplo do que templos e denominações. A igreja de Jesus, ela foi comprada e resgatada pelo sangue precioso de Cristo. E é composta por todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e um dia vai voltar para salvar e para levar para si todo aquele que nele crê. São aqueles que são justificados pela fé. São aqueles que foram eleitos desde a eternidade. Essa é a igreja de Jesus. Sozinho não é possível nos animarmos, ouvirmos a palavra e sermos corrigidos ou exortados. Porque toda a palavra ela é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão em toda a justiça. E isso nós vimos de outros irmãos e também daqueles que ensinam na igreja, dos ministros do Evangelho, daqueles que anunciam a boa nova da salvação. Nunca deixe de frequentar a igreja. Lembre-se, você não é igreja só, e igreja é muito mais do que templos. É a comunhão dos santos, os santos que são aqueles que creem em Jesus, como diz o credo apostólico. Lembre-se disso.
Nunca deixe de estar na comunidade com outros irmãos, porque ali você vai aprender a palavra, você vai ser animado, fortalecido na fé, as pessoas vão estender a mão para ti, vão te ajudar e vão continuar ao seu lado. É claro que nesse mundo a igreja não é perfeita, ela só vai ser perfeita quando Cristo retornar com poder e grande glória e levar a igreja para a eternidade, onde haverá paz abundante e plena alegria, e o próprio Cristo habitará conosco, e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá a igreja vai ser perfeita. Enquanto estivermos aqui, a igreja ainda continua imperfeita. Já vemos os sinais do novo reino que virá, através das ações que a igreja faz, exercendo seus dons que Deus concede através do Espírito Santo. Mas ainda aguardamos o retorno de Cristo. Nesse meio em que nós vivemos de acertos e erros, a igreja vai crescendo, a igreja vai se desenvolvendo e ela vai avançando pelo mundo através da pregação do Evangelho. Sem palavra de Deus não existe igreja. A palavra de Deus é o fundamento da nossa igreja e Jesus é a pedra angular. Ele é o Senhor da igreja e sem Cristo não existe igreja. Que você possa se fortalecer na fé, procurar uma igreja séria que anuncia verdadeiramente e corretamente o Evangelho e ali ser igreja. Não apenas frequentar uma igreja, mas ser uma igreja. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e fique na paz de Cristo. Amém.